Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. Está no ar a Voz do Senado. A Justiça do Trabalho condenou a mineradora Vale a pagar indenização de R$ 1 milhão por danos morais para herdeiros de trabalhadores mortos no rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. Ocorrida em 25 de janeiro de 2019, o desastre matou 270 pessoas. O senador Cajuru participou de todas as reuniões da CPI da Vale e fez duros questionamentos. Ao final, surpreendeu a todos apresentando um voto em separado que, além de mudar totalmente o desfecho da comissão, deu um senso de justiça às vítimas e suas famílias. Mais do que os 100% de presença, o senador Cajuru deixou marcas na CPI de Brumadinho pela sua efetividade e contundência. Foi implacável com diretores, gerentes e funcionários da Vale. Ao final, a Comissão Parlamentar de Inquérito aprovou o indiciamento de 14 pessoas envolvidas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Mas o relatório previa o indiciamento por homicídio culposo, sem a intenção de matar. Contudo, o senador Cajuru apresentou voto em separado, aprovado pela maioria dos senadores presentes, para recomendar a tese de crime doloso. Eu não posso deixar de apresentar esse voto meu em separado, em que eu peço homicídio doloso. Repito, porque eu sonho ver muita gente da assassina Vale na cadeia, mofando na cadeia. Durante a sessão plenária de hoje, o Senado aprovou normas gerais para a instituição do Certificado Nacional de Imunização e Segurança Sanitária, com validade em todo o território nacional. De acordo com o texto, o certificado vai permitir que pessoas vacinadas ou que testaram negativo para a Covid-19 ou outras doenças infecto-contagiosas circulem em espaços públicos ou privados onde há restrição de acesso. O objetivo é conciliar a adoção de medidas restritivas para conter a pandemia com a preservação dos direitos individuais e sociais. O PL 1674 de 2021 segue para votação na Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram também o projeto que permite manifestações artísticas e apresentações culturais em locais da infraestrutura de serviços de mobilidade urbana, como estações e pontos de ônibus. O PL 3964 de 2019 segue para a Câmara. Os senadores aprovaram ainda regras que permitem a transformação de clubes de futebol em empresas, com a participação da iniciativa privada. O PL 5516 de 2019 segue para a Câmara dos Deputados. O senador Cajuru usou sua vasta experiência com jornalismo esportivo para acrescentar ideias ao projeto. Presidente Rodrigo Pacheco, entenda a minha posição de um pouco de humor. O futebol é tão apaixonante que o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, traz um projeto que é complexo, mas que o senador Carlos vai entender o que eu vou falar, e eu tenho certeza que a maioria da casa e da pátria amada, a importância desse projeto daqui para frente. O senhor que traz, parabéns, o senhor que não sabe nada de futebol, que vai no estádio e pergunta quem é a bola. Até porque o senhor já confessou isso para mim já, na frente do Girão e do Stilson. Mas veja como o futebol é importante. Você não precisa entender de futebol, né? O senador Carlos Viana, aliás, Viana, fiquei surpreso. Que Deus te proteja, você e a sua família. Eu não sabia que você tinha ficado mal. Porque você voltou para mim muito melhor, né? Você antes era mais estragado. Você está melhor, cara melhor, rosto melhor. Que Deus te mantenha assim. Faz um Carlos Viana trazer como senador pontos importantíssimos que o senador Carlos poderia explicar como homem que acompanhou o futebol, mesmo sendo remunerado como diretor, mas é claro, apaixonado,
que a gente tem que entender. Uma SA, ela vai pegar o clube de futebol como? Zerado? Ou seja, ela pega o clube e o que o clube deve fica para trás e ninguém sabe quem vai pagar. Isso até indo na ferida que o Viana foi. Quantos refis times de futebol fizeram? Meu Deus do céu. Como isso vai ficar? É um ponto. Outro ponto, com todo respeito. O senhor chegou a falar de um time de Goiás, onde vivi 20 anos. O time que o senhor falou lá, ultimamente muito bem em campo, por sinal, o senhor sabe quem é que manda no time? Senador Carlos, é o jogo do bicho. São bicheiros que mandam no time. 15 segundos. O senhor falou do Brasiliense aqui em Brasília. Quem é que manda no Brasiliense? Não é gente como outras empresas vão querer entrar no futebol com o objetivo de lavarem dinheiro, literalmente? Como é o caso do dono do Brasiliense. Quando eu entrevistei o Vampeta, ele disse: Cajuru, nunca vi isso na minha vida. Lá tudo é pago em dinheiro, não tem cheque, Cajuru. É tudo dinheiro vivo, rigorosamente ali na hora, Cajuru. Então, o risco que se corre de tanta empresa querer lavar dinheiro no futebol, a gente tem que se preocupar. Eu não estou sendo contra o projeto, eu estou fazendo observações ao senhor pela sua experiência e concluo, porque eu sei que o presidente vai falar para ampliar, mas hoje ele podia me deixar só um pouquinho mais, porque esse é um assunto meu, é uma matéria minha. Eu nunca pedi para o senhor 1 minuto a mais. Pode ampliar, senador Cajuru. O tema é importante, Vossa Excelência tem bastante conhecimento, pode continuar, normalmente. Eu lhe agradeço. Eu queria muito que estivesse aqui nesse debate agora um jornalista esportivo, senador, como Lazier Martins. 50 anos de carreira. Eu e ele, quantas Copas do Mundo? Eu mais do que ele. Eu transmiti 9 Copas do Mundo, 6 Olimpíadas, 2 prêmios nacionais de reportagem por investigação no futebol. E o senador Carlos deve saber o quanto eu era adversário da CBF, de tanta coisa errada. Uma delas o senhor lembrou do Flamengo, naquela época suja daquela parceria. Então eu concluo colocando para o senhor essas questões de que forma que a gente poderia conduzir e fazendo uma proposta ao senhor e especialmente ao presidente Rodrigo Pacheco. Presidente, não é culpa sua. A CPI do esporte que eu criei no 2º mês do meu mandato, com 40 assinaturas, só uma foi retirada, eram 41, ela foi engavetada. E o Romário que está aí sabe o motivo. Até porque o Romário foi lá falar com o presidente. E até hoje o Romário não me contou ainda o que o presidente falou para ele. Porque ele não queria a CPI do futebol. Ele só queria a CPI do Comitê Olímpico Brasileiro. Leila, você é testemunha. Ou eu estou mentindo, Leila? Porque eu fui falar para você na hora. Leila, futebol não pode na CPI. É só COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Então não é uma chance, presidente, eu não sei se ela está na sua gaveta ou se ela teria que começar de novo, da gente, a partir desse seu projeto, tocar uma CPI do esporte no momento certo. Agora eu sei que há conflito, há uma CPI em andamento paralela, há a questão da pandemia, mas o senhor, no seu mandato, o senhor não pode garantir a pátria amada, apaixonada pelo futebol, que haverá CPI do futebol, do esporte, e que, ao contrário do que aconteceu na CPI do Romário, que não podia terminar diferente, Romário, porque o relator era Romero Jucá, aí você é um brincalhão, né, baixinho? Não tinha jeito de ir para frente. A do senador Álvaro Dias, que poderia ir para frente e foi, trouxe bons resultados,
nós poderíamos nos juntarmos agora, a partir desse seu projeto, presidente, a gente fazer aquilo que o Brasil há tanto tempo espera, que é uma limpeza no esporte em geral, não é só futebol, mas especialmente no futebol, e não fazer do futebol o que ele é hoje, como eu já disse, lavagem de dinheiro, direito a tudo, como disse bem o Viana, dirigente que vira senador da República, né, que faz o que quer, né, e que não tem punição nenhuma. Então, essa não seria uma chance? É isso que eu coloco ao senador Carlos e como proposta em especial ao presidente Rodrigo Pacheco. O relator, senador Carlos, ele não vai responder aos questionamentos que eu fiz, que a senadora Leila fez, as observações que o senador Álvaro Dias fez, porque ele só respondeu o senador Carlos Viana. Perfeitamente, claro. Senador Carlos Portinho, com a palavra. Caro senador Jorge Cajuru, Vossa Excelência é uma referência que eu acompanho desde a minha juventude no jornalismo esportivo. Tenho o maior respeito por isso, por todas as suas colocações, porque sempre eu admirei e continuo, agora como senador, no seu ofício. Eu fui atleta de futebol até os meus 17 anos. Uma hora eu decidi se eu queria estudar ou jogar bola. E é essa cultura, e por isso eu me refiro, que a gente tem que mudar. O projeto do senador Rodrigo Pacheco, nesse particular, até ele tem aí o plano que permite o convênio com a escola, né? O senador veneziano incluiu algumas obrigações, inclusive, para albergar os atletas. E por que eu estou dizendo isso? Porque tudo é uma mudança de cultura. O que tem hoje é o que tanto o senador Carlos Viana disse, quanto Vossa Excelência. Como disse o senador Paulo Rocha, é o que está na nossa cabeça e na cultura de quem dirige os clubes hoje. Mas toda transformação cultural é lenta. E ela começa em algum momento. A partir do momento, senador Cajuru, que a gente motivar com um projeto desse, e como é que se motiva um clube a se transformar numa empresa, a ter mais responsabilidade? Como é que você motiva pessoas que gerem o clube que não têm responsabilidade a ter? Atraindo investimento. Seja pela vaidade, como foi colocado aqui, que muitos chegam à presidência de clube, pela possibilidade de maior exposição e de sucesso, seja pelo amor ao clube, que é o que deve ser a ordem. Porque clubes hoje tradicionais, a gente olha para a Série B do futebol brasileiro, a gente vê que o futebol brasileiro se tornou mais competitivo, mas não necessariamente pela elevação da sua qualidade. A gente precisa atrair recursos para o futebol, porque senão ele estará sempre de pires na mão. E Vossa Excelência nas colocações estão certíssimas. Vão estar aqui de novo pedindo. A gente tem que estimular um modelo profissional de gestão dos nossos clubes. E não é a caneta da lei, porque isso se tentou, inclusive, na Lei Pelé. A gente tem que trazer os modelos empresariais que exigem isso naturalmente. E eu repito, senador Cajuru, é exatamente por isso que não há outros tipos societários, porque esse é o mais rigoroso, esse é o mais complexo, esse é o que existe maior fiscalização, porque tem agentes de mercado fiscalizando. Não é só a imprensa será importante para denunciar, porque no dia seguinte, como eu disse, a CVM vai estar lá em cima, e assim qualquer empresa de capital, seja fechado ou aberto. Eu fiz a citação do Atlético Goianiense, e eu, particularmente, exatamente por tudo que a gente falou, eu não gosto de fulanizar as gestões do clube nem da CBF, porque são instituições que estão acima de qualquer pessoa. São instituições históricas. Quando eu citei o Atlético Goianiense, é um dado muito importante, porque esse sistema de pagamento de dívida, a gente está dando tratamento para pagamento de um passivo social, que é o passivo trabalhista,
que saiu a matéria essa semana no Globoesporte.com, no ge.com, vale a pena, sobre o perfil da dívida dos clubes. A dívida trabalhista é a maior de todas. Falamos aqui da dívida tributária com toda a razão, senador Carlos Viana, porque toda hora o governo tem que estender a mão. A dívida trabalhista, o clube simplesmente larga de mão. É a maior de todas. E os sistemas que vigoram, é isso que a gente tem que entender, não são capazes, porque são associações civis. Nasceram historicamente, desenvolveram futebol com contrapartidas sociais, albergar os atletas, formar jogadores. Só que o futebol virou uma atividade de negócio. Ela exige gestão profissional e responsabilidade. E por que eu citei o Atlético Goianiense? Porque nesse modelo que muitos clubes fraudaram o pagamento do ato trabalhista, das parcelas, criaram companhias, sociedades anônimas e diziam que aquele patrimônio que foi transferido para elas e que gerava receita não se comunicava com o clube. E os advogados dos credores é que mostraram essas fraudes. E tem clube aí com dívida de 1 bilhão porque está tendo que pagar 8 anos para trás. Nós sabemos. A gente tem que incentivar que esses mudem a sua gestão. Não conheço os presidentes do Clube de Goiás, você falou. Conheço o presidente do Brasiliense, está no meu histórico, trabalhei para o Brasiliense, foi o clube mais longevo. Trabalhei no esporte. Como trabalhei, digo sempre que de terno eu não tenho clube, para clubes grandes, pequenos, tanto que meu último clube antes de assumir o Senado foi o Fluminense, eu fui vice-presidente jurídico do Flamengo. O que é isso? Profissionalização. A gente tem que olhar o esporte como negócio, mas exigir que seja profissionalizado. E citei o Atlético Goianiense porque no ato trabalhista de Goiás, senador Cajuru, faltam 8 processos para ele concluir o pagamento das suas dívidas. Demorou. Mas ele não tinha esses instrumentos de mercado também que a sociedade anônima exige. Só que para você lançar uma debênture de mercado, o senador Isalci, que é contador, sabe, para você buscar o recurso de um fundo de investimento, fazer o registro na CVM, autorizar, lançar ações no mercado, que eu acho que aí é a apoteose desse projeto de lei. Ninguém vai nascer sociedade anônima com ação no mercado. Não é isso. Mas isso poderá acontecer. É preciso que você se submeta à fiscalização, ao controle de órgãos de mercado. Não é só, Vossa Excelência falou, do Ministério Público, não é só isso. Órgãos de mercado, porque a alternativa que o senador Rodrigo Pacheco dá na sua iniciativa é uma alternativa de mercado. E a gente tem que ver o futebol, na minha maneira de enxergar, sim. E isso é uma alternativa. Se der certo, e vai dar, porque para muitos é a salvação. Você que é do futebol sabe. Não tem outro jeito. Dilapidaram o patrimônio dos clubes. O torcedor, o que ele quer? Ele olha para o Flamengo, e eu não falo porque eu fui vice-presidente jurídico do Flamengo, por isso eu quis falar do CSA, clube pequeno, por isso que eu quis falar do Atlético Goianiense, sem conhecer os seus presidentes, a instituição, o mérito dele estar pagando seus processos trabalhistas. O Atlético Goianiense, entre os clubes brasileiros, é o que menor tem dívida tributária. Até pulei essa parte para não tornar extenso, mas aqui. Por outro lado, Atlético Goianiense, Ceará, Fortaleza, Goiás, Fortaleza, o nosso senador Girão, Goiás e Red Bull Bragantino são clubes que possuem baixas dívidas tributárias, todos abaixo de 25 milhões. A gente tem... É dívida, mas a gente tem que exaltar. Agora, o problema não é o clube ter dívida, isso é muito importante. O problema é a capacidade de pagamento da dívida. Porque empresas, a ACA de comunicação, por exemplo, tem dívidas astronômicas, mas tem capacidade de pagamento. Às vezes você busca a dívida, você emite o título, alonga a sua dívida para gerar caixa, para gerar capacidade de investimento, que é o que o torcedor quer. Quando eu uso o exemplo do Flamengo, é porque mesmo como associação civil, e por isso o projeto é facultativo, o Flamengo não é cliente desse projeto. Ele deve continuar como associação civil. Por quê?
Porque mesmo como associação civil, ele implementou modelos de quê? De governança, de gestão, de compliance. Passou 4 anos com times muito medianos. E agora, de todos, é o que tem a maior capacidade de investimento. É o que tem a menor dívida trabalhista, que pagou. Se você chegar lá, não tem mais ato trabalhista para o Flamengo, você, recebe. Está negociando suas dívidas, pagando suas dívidas fiscais, 1 bilhão em 8 anos. Agora, esse é o lado positivo. Porque que bom, quem tem 1 bilhão e adotar governança, controle, transparência e responsabilidade, vai conseguir isso. Talvez não em 8, em 10, em 12. Naturalmente, considerando aí o perfil da dívida, torcida, né? Então, eu acho que é isso que o torcedor quer. Ele não vai perder o clube vai continuar sócio. O conselho deliberativo do clube, desses grandes, provavelmente o clube social vai existir, né? E vai ser sócio da sociedade anônima, se assim desejar. Ele vai continuar cobrando, participando da vida. Agora, ele não vai, tendo uma dívida bilionária, trazer um jogador da Europa, porque o conselho não vai deixar ele aumentar o endividamento dele. Ele não vai trocar de técnico 5 vezes num campeonato e não pagar os que demitiu, porque o conselho não vai permitir. Isso só é permitido no modelo de hoje, que o dinheiro não é de ninguém. Lógico que é, mas assim eles pensam. Então, é uma alternativa de um modelo exatamente isso, diferente de tudo que a gente vê, culturalmente difícil e lento essa transformação, mas que a gente concorda, Cajuru, senador Carlos Viana, no mesmo, maior profissionalização, gestão e responsabilidade. Eu espero ter respondido, e desculpa me alongar. Obrigado, senador Carlos Portinho. A presidência submeterá a matéria diretamente à votação simbólica. Em votação, a emenda número 32, substitutivo, nos termos do parecer em turno único. As senadoras e os senadores... Senador Jorge Cajuru, deseja falar? Porque, presidente, Rodrigo, desculpe, é o meu lado jornalístico, né? Como repórter, você só fica feliz após a matéria completa. Desculpe, eu vou ser bem rápido. Eu gostei de todas as colocações do senador Carlos, porque ele é do meio do futebol, mas a gente sabe do histórico de caráter dele, e senão eu nem estaria conversando com ele. Até porque eu citei aqui dirigente de futebol que chega ao Senado, é bom deixar claro que, exceto um girão que foi presidente do Fortaleza e que levantou o Fortaleza. Quando o Viana falou, o Viana não falou o nome, eu vou falar o nome. Eu falo de Zezé Perrella, que deixou o Cruzeiro na situação que está e virou senador da República, né? E que tinha que ter ido para a cadeia. Essa é a realidade. Mas só para terminar, porque o senhor não me respondeu essa pergunta. Se nós tivéssemos uma CPI que colocasse responsabilização criminal a dirigente de futebol, o senhor concorda que a situação estaria melhor? O senhor falou do clube de Goiás, o Atlético. Eu concordo com o senhor. Hoje tem um grande dirigente lá já há algum tempo, que é o Adson Batista. O senhor não o conhece, eu conheço. Agora, a única coisa que faltou para terminar, e eu não falo mais nada, a empresa SA pega o clube zerada a partir dali, o que o clube deve fica para trás e ele vai pagar como? Senador e relator Carlos. Pois não, com a palavra o senador Carlos Portinho. Senador Cajuru, isso está no projeto. Se Vossa Excelência se refere às dívidas trabalhistas, a gente dá a maneira e o modo de pagamento. A SA ela nasce limpa, porque ela precisa ir buscar no mercado, inclusive, que o clube não consegue mais, investimentos, recursos. Mas ela nasce com a obrigação, num sistema de 2 caixas d'água, de alimentar com as receitas da atividade que ela está levando, que é o futebol, que é o que gera as receitas, alimentar o clube com a obrigação de pagamento dos seus credores, seja pela recuperação judicial, seja pela
o concurso de credor, que é o ato trabalhista, incorporado ao texto, e bem delimitado e padronizado, com prazo, que depois, inclusive, ela se torna responsável pelo pagamento, subsidiário pelo pagamento. Com relação às dívidas tributárias, quero lembrar que essas dívidas já estão acordadas entre o clube e o governo. E essas receitas, nessa negociação, além dos royalties, além provavelmente da cessão dos estádios, o uso de centro de treinamento que deve ser remunerado, aí é da negociação, eu imagino como advogado que militei na área, né? Até porque a gente sabe que esse patrimônio, a grande parte dele, está tudo penhorado, então o máximo vai poder alugar. Que bom, vai ter uma receita da SA, do investidor que vai entrar ali e vai poder remunerar. Então, eu acho que, como essa dívida está amarrada ali no clube, eu não estou nem mexendo nela, está lá no Profut. Senão a gente corria o risco era de querer alongar, não quero mexer nisso, está lá. E quem saiu do Profut, foi excluído porque não pagou, tem a mediação tributária, isso aí já está consagrado em outras legislações, e o investidor vai buscar. Eu queria só aproveitar para acrescentar, fazer só um reparo. Eu fui dirigente, vice-presidente jurídico do Flamengo, cargo não remunerado, estatutário, e quando assumi o Senado, deixar também bem claro isso, que isso é muito importante, né? Porque isso diz respeito à ética de cada um, né? Não era obrigatório, eu poderia continuar advogado, eu me licenciei da OAB, não posso nem advogar, e saí do meu escritório de advocacia, eu tinha um escritório de advocacia para trabalhar para esses clubes, e tive também a oportunidade de defender muitos atletas, senador Cajuru. Então, eu tive dos dois lados do balcão, os casos mais emblemáticos, Vossa Excelência deve se lembrar, Dodô, Jobson, dopagem, enfim, conheço bem as questões também trabalhistas. Só para deixar esse esclarecimento. Por fim, os senadores aprovaram um crédito externo de 38,4 milhões de dólares para financiamento do projeto de modernização da gestão fiscal do Estado da Paraíba. O texto segue para a promulgação. Foi adiada a votação do PL 5.595 de 2020, que reconhece a educação básica e o ensino superior em formato presencial como atividades essenciais, conforme o requerimento 1513 de 2021, aprovado hoje, haverá nova sessão de debates temáticos sobre esse projeto. Adiada também a votação da PEC 6 de 2018, que acaba com a perda automática da cidadania brasileira para quem obtém outra nacionalidade. Nós voltamos a qualquer momento com mais notícias. Uma ótima noite. Agradecidíssimo.